talvez muita gente não saiba, mas hoje é comemorado o Dia do Cliente no Brasil. O cliente que muitas vezes é desrespeitado, o cliente que muitas vezes é enganado, não é? E que a data foi instituída como forma de homenagear e de estreitar as relações entre comércio e consumidores. Um não vive sem outro, de jeito nenhum. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o analista técnico do Sebrae, ele também é economista, que é o Ricardo Sampaio, que já está aqui conosco. Bom dia, Ricardo Sampaio, tudo bem? Bom dia, graças a Deus tudo bem, é um prazer mais uma vez estar aqui com você. Muito obrigado por ter aceito o convite, bater um papo com a gente. O Ricardo já está vacinado, a gente também aqui, ele chegou de máscara, perguntou, fico de máscara ou com máscara? Pô, fica do jeito que você achar importante, mantendo nessa distância que a gente está mantendo. E ele, vou tirar a máscara. E é até bom, porque a gente vê um sorriso lindo que ele tem, né? Pô, que legal. Ô, Ricardo, não é fácil essa relação cliente-comércio, né? Tem muitos conflitos. Mas hoje é o dia do cliente no nosso Brasil. Quais as estratégias de uma empresa ou que uma empresa pode adotar para promover a chamada valorização do cliente? Patrick, uma empresa que ainda está pensando em valorizar o cliente, ela já está fora do mercado, né? Hoje, especificamente depois do advento da pandemia, né, o cliente ele passou não apenas de um consumidor que mantém a minha receita, né? O cliente ele é mesmo determinante do negócio. Você que está nos ouvindo, a primeira iniciativa que nós sugerimos quando alguém quer montar um negócio é primeiramente ouvir a necessidade desse cliente. O cliente, mais do que hoje manter a empresa, ele que determina o como, o quando e da forma que ele vai receber o produto. Porque se você entra hoje no mercado, em qualquer ação, para fazer aquilo que é convencional, que já tem tantas empresas fazendo, que os clientes já compram de uma forma nem sempre tão satisfatória assim, você já corre o risco de começar errado, né? Ao passo que se eu começo a partir de uma análise da jornada do cliente, se eu primeiro ouço e verifico qual a oportunidade de mercado que hoje tem dentro daquela área que o cliente precisa e não está sendo atendido, eu já tenho 50% de começar um negócio promissor. Muito interessante quando o senhor falou, olha, aquela empresa, comércio, que já está pensando em valorizar, já perdeu espaço. Já perdeu espaço completamente. Assim, primeiramente por uma questão, né? A gente precisa fazer uma diferenciação bem clara entre dois perfis que são confundidos, o do cliente e o do freguês, né? O freguês é aquele que já compra, quanto mais mente com você. É aquele que, esse sim, diferente do que fala o ditado popular, esse sempre tem razão. Porque ele já conhece o teu produto, ele conhece o teu serviço, você conhece as necessidades dele, né? O cliente é aquele que compra sem necessariamente ter um relacionamento com você. Então, por exemplo, eu preciso, para conquistar um cliente, primeiro analisá-lo, estudá-lo e ouvir, né, dentro da sua necessidade, de forma que eu seja tão eficiente para ele que, muito mais do que um mero vendedor, eu preciso, na verdade, ser um consultor de serviços e produtos desse cliente, né? Nem todo cliente, por exemplo, ele vem na minha empresa apenas para comprar um determinado produto, vamos supor, um laptop, né? Mas ele vem para suprir uma necessidade que ele está sentindo. Então, uma das grandes questões que nós temos observado junto às empresas é que, às vezes, elas se preocupam em vender um produto e não criar um relacionamento com uma pessoa, né? Então, assim, para você que está nos ouvindo, que é da área de comércio, antes de falar em preço, em atributos do produto, eu preciso entender o que esse cliente precisa. Isso vai gerar nele uma codependência de relacionamento, ele vai ter você como um assessor de resultados e não apenas alguém que vai suprir um produto ou uma necessidade que ele tem momentânea. Pois é, o senhor falou naquela frase que a gente vem escutando há décadas. Eu desde que me entendo por gente. Ah, porque o cliente sempre tem razão. Tem ou não tem? Sempre. Olha, Patrick, sinceramente, assim, eu trabalho já há 32 anos no Sebrae na área de atendimento empresarial e eu posso te afirmar que nem sempre. Nem sempre. Porque às vezes o cliente chega e ele chega com uma visão errônea do seu próprio problema. É como um paciente que vai ao médico já se autodiagnosticando, né? Ele diz, o meu problema é venda, e a gente começa a conversar com ele e percebe que o problema dele é compra, é estoque que está sendo mal feito, é uma gestão de venda que não está sendo operacionalizada como deveria. Então, assim, o cliente, às vezes, publicidade, algo assim? Ou sim, qualquer uma estratégia diferenciada
que faça com que, de fato, esse cliente entenda o que ele está precisando, né? Então, mais uma vez, a venda ela vai acontecer para o cliente, mas a venda é precedida do atendimento e o atendimento de treinamento. Então, para você que é empresa, né, nós, Sebrae, nos colocamos aí como facilitadores desse processo para entender a grandiosidade, a expansão de que esse cliente tem que ter na minha mente como empreendedor e que o meu empregado, o meu colaborador também precisa compreender isso. Um atendimento ruim, ele pode afastar o cliente e, consequentemente, ao longo dessa manutenção de um atendimento ruim, fazer com que as vendas caiam até o ponto de fechar a empresa? Com certeza. O cliente é aquele que, se ele desistir de comprar de você, você não tem mais por que existir, né? E assim, a gente precisa entender esse atendimento como um processo. Não adianta eu ser super bem atendido pelo rapaz que me explicou todos os atributos e funcionalidades do laptop, né? Usando o mesmo exemplo, e ser mal atendido na hora do caixa, ou ter uma entrega feita de forma errada, ou um produto que venha com defeito, né? Então, assim, eu preciso entender essa qualidade de atendimento que acontece na cadeia toda de atendimento desse cliente. Do momento que ele pisa na minha loja, até o momento em que ele tiver novamente uma necessidade de pensar, eu vou comprar com o Patrick, porque o Patrick se garante. Ou seja, 4, 5 funcionários naquela loja. Aí o primeiro te atende, bom dia, um sorriso maravilhoso, né? Sim. Aí você diz o que quer, e quando ele vai ao balcão, aquele outro já não te dá nem bom dia, Exatamente. já está com a cara fechada, quer dizer, não adiantou nada o trabalho do primeiro. Não Tem que ser adianta. algo correto, em cadeia, com todos. Exatamente. E só a amabilidade e a educação, se ela não é acompanhada de efetividade na prestação do serviço, ela pode soar como falsa, né? Ele vai dizer, isso aqui é só papo, é só enrolação, é papo de vendedor, como a gente chama, né? Mas no fundo, o serviço e a qualidade daquela empresa, ele não tem efetividade. Então, eu acho que a comemoração do Dia do Cliente hoje, para você que é empreendedor, para você que é comerciário especificamente, né? Ela deve ser todo dia, né? A ideia é celebrar essa pessoa que não apenas determina o seu negócio, que mantém a sua receita, mas que te dá a possibilidade de permanecer. E de que forma, Ricardo Sampaio, o Sebrae vem ajudando a aprimorar essa relação entre o cliente e o empresário? Sim, nós prestamos consultoria, Patrick, na área de marketing e especificamente orientando os empreendedores a fazerem a jornada do cliente, né? Que ele se colocar no papel do cliente, mapear todo o processo, desde o desejo até a efetivação da compra e orientar para que esse processo flua da forma mais rápida, mais natural e mais direta possível. Além disso, nós temos diversas capacitações. Hoje, a esmagadora maioria das nossas capacitações elas são feitas online, né, por conta da previsão e profilaxia da pandemia, mas nós temos também ações específicas. Vamos imaginar, você tem um problema exclusivo lá da sua empresa e você pode nos acionar, você agenda conosco no 0800 570 0800 uma conversa com um dos consultores e, se for o caso, ele faz um trabalho específico voltado para a sua empresa, né? E assim, de forma bem ampla. Tá? Então, o empresário que está ouvindo a gente agora, ele diz assim, até porque o empresário sabe onde é que está a deficiência na loja dele, e muitas vezes ele não sabe também, insiste naquele erro, sem saber. Mas olha essa ideia que o Ricardo Sampaio está passando aqui. Há a jornada do cliente, existe a capacitação online, por conta da pandemia, enfim, mas também existe a visita. Não é isso? Lá na loja exatamente. Da pessoa. Presencial e customizada à sua necessidade. E customizada de acordo com a necessidade ali que foi relatada. Mas para isso você tem que ligar 0800 570 0800. Anota esse número aí, é importante para você. E muita gente tem ligado? Tem, Patrick. Nós mesmos tivemos uma experiência com clientes, que não sei se ainda dá tempo de relatar, mas assim, o Sebrae tinha uma média de atendimento presencial pré-pandemia de 4.500, 5.000 clientes mês, porque eram atendidos presencialmente. Depois que nós entramos, de fato e de verdade, nos canais virtuais, nós passamos o atendimento para 9.000, 12.000 pessoas por mês. Nós passamos de um contingente anual de 68 mil clientes para 167 mil clientes, né? E a gente percebeu que assim, o quanto esse sistema virtual ele facilita. Às vezes a pessoa morava bem distante, tinha que pegar o ônibus, tinha que chegar lá, pegar uma ficha, aguardar atendimento. Agora não, ele vai direto no computador, ele tem um chat, né? Ele tem um canal de comunicação direto onde ele pode ter a sua necessidade suprida ali de forma rápida
e sem nenhum tipo de transtorno, né? É isso aqui que esse barulhinho que a gente faz parte da entrevista, sabe? Aquele susto que a gente dá assim, é tipo vendedor. É para animar. Faz parte, o vendedor está vendendo alguma coisa, deixa cair. Sim. Pô, caiu. E aí, como é que ele faz? Ele tem que chegar e dizer, puxa, me desculpa, vou já trocar, fazer alguma coisa assim. É jogo de cintura, Jogo de cintura, exatamente. Agora, o Ricardo Sampaio, além de toda essa importância que hoje a data tem, a gente considera uma data importante, Dia do Cliente, né? Mas a gente nota que essa data não está ainda muito na mentalidade, tanto do próprio cliente, que talvez nem saiba, quanto do dono da loja. Talvez o dono da loja até saiba, mas a gente não viu nenhuma peça publicitária, sabe, do dono da loja. Hoje, cliente, é o seu dia, venha aqui que nessa loja X você tem tantos por cento de desconto porque hoje é seu dia. Algo assim. O que está faltando? Eu penso que uma conscientização maior disso que você mesmo já citou, né? A importância do papel desse cliente. Ó, gente, você que está aí trabalhando, que é empreendedor, pode ser um pequeno café da manhã, pode ser uma grande loja de pneus. É preciso que nós entendamos que depois da pandemia o papel e o perfil do cliente mudaram. O cliente hoje é muito mais exigente, ele está municiado de um código de defesa do consumidor que funciona, né? E mais do que nunca ele tem muitas opções de compra. Porque agora, ao invés de eu sair e gastar o suor nesse nosso calorzinho leve do Amazonas, né, eu posso, numa consulta virtual, ter uma ideia de preço, de condições de produto, de uma série de coisas sem sair da minha casa. Então, eu já vou direcionado naquilo que me agrada. A sua concorrência, querido, ela não é mais do seu vizinho. A sua concorrência agora é mundo. Né? O cliente, ao invés de comprar de você, ele pode fazer um pedido pela internet, ele pode ter esse pedido atendido de forma muito mais rápida, muito mais barata, às vezes, né? Em termos compensatórios, do que isso. Então, assim, é preciso que a gente repense o papel do cliente na minha empresa, né? Porque eu mesmo sou cliente interno de alguém dentro do meu trabalho, né? Então, assim, o que é o nosso papel como empreendedor? Servir e satisfazer, ou seja, surpreender quem nos procura. Recentemente, a minha mulher, ela gosta de sair. Eu não, eu gosto de ficar em casa. Não é comigo sair, não. Aliás, tem tanta coisa que eu não gosto que eu acho que eu não sou desse mundo, não. Mas um dia desse ela disse assim, vamos tomar uma sopa numa casa de sopa que abriu no Parque 10. Claro que eu não vou dizer o nome. E nós fomos até esse local. Eu vi um imenso salão vazio. Veja, não era 1, 2 ou 3, não. Só tínhamos nós de clientes. Um monte de mesa vazia. Um local muito legal. E veio um senhor nos atender super educado, nos conquistou. Mas na hora que nós fomos pagar, aí eu entendi por que estava tudo vazio. Um atendimento péssimo da pessoa que estava no local. Porque ela tratou mal aquele senhor que era trabalhador, tratou mal um outro que estava cuidando de uma outra coisa, assim, na frente da gente, que era cliente. Então ali eu entendi do porquê aquele salão estava vazio. Se você tem um problema na sua loja, você é o gerente, o gestor, não faz isso na frente do cliente. A gente não voltou mais lá. Então, falta muita educação mesmo no negócio, mas também no trato com as pessoas, né? Até mesmo quem é o funcionário, né? Exatamente, é porque assim, essa diferenciação ela tem que ser até na sutileza, né? Se eu não entendo, por exemplo, você gosta de peixe, né? Como todo mundo que mora aqui, com certeza, a gente ama. Quando você vai no restaurante, você prefere o baião molhadinho ou o baião seco? Eu prefiro o molhadinho. Eu também prefiro Se for carne que eu for comer, eu já prefiro o seco. E às vezes é uma sutileza. Todo mundo vende peixe frito com baião de 2, mas será que dentro do baião de 2 existe diferenciação? Antes eu não tinha essa preocupação, atendia de qualquer jeito, fazia de qualquer jeito, porque eu era o único fornecedor, ou 1 entre 5. Agora eu sou entre 500. Ou eu repenso, ou eu estou fadado a desaparecer em menos de 2 anos. Né? Então, assim, a situação é grave, não apenas de mercado, mas para você mesmo que é empreendedor e que tem deixado isso para segundo plano ou não tem sido relevante o papel dessa pessoa dentro da sua empresa. É bem interessante mesmo. Você sabe que agora que eu estou prestando atenção nesse assunto do baião de 2. E tem aquele carreteiro, alguma coisa assim. O arroz de carreteiro. Você está vendo aí, você que está acompanhando essa entrevista conosco, com o Ricardo Sampaio, que é analista técnico do Sebrae, às vezes você diz assim, lá vem mais um analista técnico. Olha, o cara ensina muito, hein? E pode ajudar no seu negócio a alavancar. Às vezes você diz assim, poxa, tem 3 salões de beleza na minha rua, todos cheios, vou colocar mais um. Será que vai dar certo no seu?
Será que aqueles 3 já não suprem toda aquela demanda? Aí você quer colocar mais um? Não seria melhor você colocar um produto, uma loja que venda produtos para os salões de beleza? Que você vai atender os 3 ali. Exatamente. Então, é essa ideia que vocês passam para todo mundo que procura vocês. Pensamento estratégico, né? Pensamento Tem muita estratégico. gente que começa, pensa em iniciar um negócio e assim, resolve de espasmo. Ah, vou fazer isso porque a minha vizinha tem um salão de beleza que tem uma casa de 2 pisos. Isso nem é empreendedorismo, isso é inveja, né? Então a gente precisa avaliar o seguinte: será que de fato aquele setor ele vai ser efetivo para me dar aquilo que eu quero? E pior, né? Ou melhor, não sei. Será que eu tenho qualidade técnica para desempenhar esse serviço à altura do que aqueles fazem? Quando nós fazemos a prospecção de novos negócios, né, análise com empreendedores, uma das dicas que a gente dá é, primeiro, saia aí no seu entorno e verifique o que aquele concorrente meu faz e que eu não posso fazer, e o que eu posso fazer e que ele não faz, porque eu vou estar entrando numa oportunidade de mercado, né? Eu vou estar atendendo uma necessidade de pessoas que gostariam, por exemplo, do serviço de salão, delivery de uma forma diferenciada, né? E se nenhum daqueles ali faz, de repente pode ser meu caminho, né? E não entrar naquilo que é lugar comum. E o que a gente fala, né? A diferença de quem abre um negócio por oportunidade, né? Uma oportunidade de ganho, ou por necessidade financeira. E às vezes a pessoa que está em necessidade financeira, e assim, a nossa expectativa é que nós temos cerca de 114 mil pessoas desempregadas hoje na cidade de Manaus. Eu não estou falando de empreendedores, né? O empreendedor é aquele que optou em não ter um emprego e gerar a sua empresa. Eu estou falando de pessoas que estavam empregadas e que perderam seus postos na pandemia, né? E que de repente podem estar atrás de algo para fazer, mas esse algo para fazer não pode ser algo que simples. Por exemplo, hoje todo mundo tem um espasmo de montar uma casa de bolo caseiro. E se você for em todas, você encontra bolo de leite, bolo de chocolate, bolo de macaxeira. Estou lembrando de uma que abriu num posto de combustíveis aqui na Paraíba. Sim. E está escrito exatamente isso. Está exatamente isso. Por quê? Porque ele não pensa em fora do quadrado. Por que eu não forneço um bolo gelado? Por que eu não forneço uma opção diferente? Porque o consumidor hoje ele tem essa possibilidade. Ele quer variedade, variedade com preço, variedade com qualidade. Poxa, muito que aula, hein, gente? E ó, de graça. Que você teve aí, que vai abrir, eu acho que já abriu, todo o seu horizonte, o seu pensamento. Você sabe por que nós, seres humanos, dominamos o cavalo, né? Que o cavalo é muito forte. Você sabe por quê? Porque tem aquela 2 tapadeiras aqui, ó. Você já viu? Todo cavalo que é domado, ele tem aquela tapadeira aqui, ó. Por quê? Que é para ele olhar só para onde o condutor que está com as rédeas, quando ele puxa a rédea para o lado direito, o cavalo faz isso e vai seguindo ali. Quando se tira aquela tapadeira, é o que aconteceu com você agora. Não chamando você de cavalo, mas é para compreender. Quando o Sebrae consegue tirar essa tapadeira que prejudica o trabalho de muitos empreendedores. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao senhor Ricardo Sampaio, analista técnico do Sebrae, economista, que nesse dia do cliente deu umas dicas importantes para você aí. E é bom seguir, hein? Qualquer coisa você liga para o 0800 570 0800 ou entra nas redes sociais do Sebrae Amazonas. Ou você ainda pode buscar o nosso atendimento presencial, ele funciona de 8 da manhã às 17 horas todos os dias. Já voltou? Já estamos operando novamente com um público bem grande, viu? Agora, parece assim que o despertar da rede social mostrou que o Sebrae existia e que não era só crédito. O Sebrae tem muitos serviços. Se você nos procurar, vai ser um prazer atendê-lo e conversar com você. Muito legal. Mais uma vez, muito obrigado. Nada, eu que agradeço a gente. A gente gosta de todas as entrevistas, claro, aqui. Bom, mas essa do cliente, rapaz, fui uma vez comprar uma camisa como essa aqui, não digo nunca o nome da loja. E cheguei lá, o atendimento era espetacular. Todo o atendimento espetacular. Fui comprar uma camisa dessa aí com 3. Patrick, você já comprou alguma coisa que não queria? Já. Eu comprei um carro, porque o cara me deu para fazer um drive, um test drive, né? Eu fui dar a volta no carro, voltei maravilhado com o carro, ele disse, é seu. Eu disse, mas o meu carro, ele disse, já aceitei o seu como entrada. Um negócio assim muito legal. Eu pensando que ele ia dizer assim, eu já comprei uma roupa e tal, um carro. Foi, quando eu cheguei em casa, quase minha mulher infarta.
Nunca, o carro era excelente. A produção perguntou aqui, mas você se arrependeu? Eu disse, nunca. Mas olha só o trabalho do vendedor, né? Não é? Foi isso aí que fez você? Exatamente. Eu estava ouvindo outro dia, não sei se a gente ainda tem tempo, Sim. né? Só mais esse relato de uma grande concessionária americana que decidiu o seguinte, que qualquer dúvida ou necessidade que o consumidor dos veículos tivesse, que fosse abaixo de $1.000, o vendedor tinha total autonomia para resolver o problema ali mesmo, né? E com isso, às vezes, por exemplo, um rasgo no banco, ele poderia ser solucionado imediatamente pelo vendedor e garantia a fidelidade desse cliente com a loja. Com essa simples dica, eles conseguiram aumentar o faturamento em mais de 25% em um ano. Né? A gente não vai dizer o nome da operadora por uma questão de ética. Claro. Né? Mas isso assim, foi uma estratégia pequena, onde você repassa a autoridade, né, para quem vende, para quem de fato está na linha de frente com o cliente, que às vezes a gente tem um problema, tem que falar com 500 pessoas, esperar 2 meses para colocar o carro na concessionária. Geralmente né? é assim mesmo. E são soluções assim, simples, geniais e efetivas. É isso que a gente propõe para você. Pois é, e olha, o dia do cliente tem tantas histórias que você não imagina. Uma vez eu comprei um carro da locadora, não, como é o nome da empresa que representa? Concessionária. Da concessionária mesmo, zero. Aí uma pessoa foi dirigir o meu carro, manobrar e bateu o para-choque. Nem quebrou, mas arranhou. Eu levei para uma oficina para fazer o quê? Para consertar o para-choque. O cara teve que retirar o para-choque. Quando ele retirou o para-choque, ele viu que aquele mesmo carro que a gente comprou numa concessionária tinha levado uma porrada antes. E ninguém avisou para a gente vender o carro como zero. Concessionária. E o que aconteceu? A gente voltou lá na hora. Isso explica isso daí. Você bateu de não. Bati isso aqui, ó. Que não ia fazer isso aqui internamente nessa barra toda aí. Vocês fizeram isso e empurraram o carro para a gente. A gente comprou. Eu não quero mais esse carro, eu quero um outro carro. E aí entra aquela situação que você acabou de dizer. Ele fala com um, fala com dois, com 10, com 15. E a gente ficou com muita raiva, mas eles resolveram o problema. Que bom, menos mal, né? Mas por quê? Porque a gente descobriu num acidente. Então, quer dizer, não é essa relação cliente, loja, comércio que ninguém quer. A gente quer uma relação profissional, onde todo mundo possa ganhar e voltar cada vez mais, não é isso? Sim, exatamente. Ricardo Sampaio, muito obrigado pela participação do senhor aqui. Até uma próxima. Tá certo. Até a próxima. Que legal. Abração. Gostei do sorriso dele, olha, de verdade. É um sorriso muito lindo, bonito, bacana.